Fala, galerinha guerreira! Estamos de volta para mais uma dica para a segunda fase da FUVEST 2019. Aquele trabalho que nós estamos fazendo aqui, orientando vocês sobre como se faz uma leitura correta, do enunciado da questão e principalmente como se elabora uma resposta com clareza e objetividade. Hoje nós vamos trabalhar com uma questão envolvendo o livro Clarenigma, um livro de poesia do Drummond, que está indicado como leitura obrigatória na lista da FUVEST para 2020 agora. Como vocês sabem, o Drummond é o grande poeta da literatura brasileira, grande poeta do modernismo brasileiro, mas esse livro, Clarenigma, tem que tomar cuidado. A crítica costuma dizer que nesse livro, que já é da década de 50, o Drummond deu uma guinada classicizante, ou seja, ele volta a princípios clássicos, principalmente na estrutura formal dos poemas. Nós temos muitos sonetos com métricas e rimas regulares nesse livro e temos o uso de uma linguagem culta, de uma linguagem dicionarizada, que é mais próprio da cultura clássica, da poesia clássica, do que propriamente da poesia moderna. Então é bem possível uma questão envolvendo esse tipo de coisa. Além disso, um outro detalhe, gente. Nós temos um outro livro de poesia, que é o Poemas Escolhidos do Gregório, que também tem muito soneto. O Gregório faz parte daquele período clássico, O barroco está entre o classicismo e o neoclassicismo ali. Então, é possível também uma questão comparativa nesse aspecto de estrutura formal. Eu selecionei para vocês aqui uma questão que tem 3 itens. Tem um fragmento de um poema, do Drummond aqui, e aí tem 3 questões. Vamos por partes. Primeira questão, item A, diz assim, na primeira estrofe, toma cuidado quando aparece isso, grifa, destaca, ou seja, eu tenho que me focar nessa primeira estrofe aqui, é aqui que eu vou encontrar a resposta. Então, na primeira estrofe transcrita, o eu lírico se refere a si mesmo como doutor no assunto. Aí quando eu vou lá, eu identifico isso aqui, de quem é doutor no assunto. E aí vem a pergunta, de que assunto se trata e cite o verso do poema que justifique a sua opinião. Quando você tem esse tipo de pergunta, gente, você tem que responder qual é o assunto. E pede para você citar, ou seja, copiar, transcrever o verso que justifique a sua resposta. Você não precisa explicar o verso. É simplesmente copiar, transcrever o verso. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui então no texto, Sobre a cidade concentra o olhar experimentado, esse agudo olhar afiado de quem é doutor no assunto. Quantos perdi me ensinaram? Ser doutor significa ser um especialista, um profundo conhecedor. Quando ele diz quantos perdi me ensinar, isso nos dá já uma pista de que assunto é esse: a morte. Aqueles que eu perdi me ensinaram a ser um doutor nesse assunto. Mas quando você segue mais à frente, você pode comprovar isso. Vejo a coisa pegajosa, vai circunvoando na calma. Não basta ver a morte de homem para conhecê-la bem. 1000 outras brotam em nós, a nossa roda, no chão. A morte baixou dos ermos, gavião molhado. Seu bico vai lavrando o paredão. Ou seja, dá para confirmar que o assunto a que ele se refere é a morte. E o verso da primeira estrofe que confirma isso, que comprova isso, seria esse aqui, Quantos perdi me ensinaram. Uma possível resposta com clareza e objetividade seria isso aqui, A expressão doutor significa sábio, conhecedor. No texto, o eu lírico se coloca como doutor no assunto morte, pela experiência da perda de entes queridos. O verso que justifica essa afirmação é: quantos perdi me ensinaram. Observe, gente, eu estou respondendo item por item. Eu começo, dizendo qual é o assunto em que ele se coloca como doutor e em seguida eu digo, o verso que comprova isso é ... e cito o verso. Resposta clara, objetiva e direta. A sua resposta, eu volto a insistir, ela não precisava estar exatamente igual, mas ela tinha que conter essas 2 informações. Qual é o assunto em que ele se diz doutor, ou seja, a morte, e qual é o verso que comprova isso na primeira estrofe. Vamos para mais um item, letra B? Olha só. O trecho transcrito
apresenta um traço formal que se repete em outros poemas do livro, destoando da orientação da poesia modernista iniciada em 1922. Veja que o enunciado todo é basicamente uma afirmação, mas você tem que aprender a destacar, a grifar aquilo que realmente é importante. Por isso, você não podia ter deixado de destacar traço formal. Sempre que aparecer essa referência à forma, né, um aspecto formal, uma característica formal, está se referindo à estrutura física do poema. Os versos, a estrofação, métrica, rima, linguagem, isso é característica formal. Então eles diziam, ó, o poema apresenta um traço formal, uma característica formal que destoa do modernismo. E eles querem que você aponte que traço é esse. E aí, obviamente, você utiliza daquela informação que você tem sobre o modernismo. Qual é a principal característica no aspecto formal que identifica um texto como sendo moderno? A liberdade formal, o chamado versilivrismo. Sem métrica, sem rimas, sem estrofações regulares e tal. E aí, para você chegar na resposta, você precisaria fazer uma coisa que eu já falei aqui, que você não vai escapar, que é a escansão, ou seja, a contagem das sílabas poéticas. Como que você vai saber se esse poema apresenta versos livres ou versos com métrica regular sem fazer a contagem das sílabas poéticas? Contagem de sílaba poética vai aparecer em algum momento no seu vestibular. Se você tem dificuldade para fazer escansão, procura aí no nosso canal, na parte da teoria literária, eu tenho um vídeo em que eu explico direitinho como se faz a escansão, a contagem das sílabas poéticas de maneira prática e rápida. Fazendo a escansão, fazendo a contagem das sílabas poéticas, você vai descobrir que esses versos têm regularidade métrica. São versos de 7 sílabas. Portanto, o traço formal que destoa da orientação, né, daquilo que é orientado na poesia de 22, ou seja, na poesia modernista, é o uso de métrica regular. Uma possível resposta seria isso aqui, ó. O traço formal que aparece nesse poema e destoa da poesia modernista de 22 é a regularidade métrica. Os versos do poema têm 7 sílabas, são redondilho maior. Ah, professor, mas eu tenho que dizer que são de 7 sílabas? Eu não posso simplesmente dizer assim que o traço formal que destoa da poesia modernista é a regularidade métrica? Não, porque aí é chute, amigo. Qualquer um sabe que ter regularidade métrica é uma característica que destoa da poesia de 22, mas se você está afirmando que existe regularidade métrica, é porque você sabe qual é essa regularidade. Então você tem que dizer qual é essa métrica que é regular em todos os versos. Não basta apenas chutar, não basta apenas dizer, ah, tem métrica regular. Qual é essa métrica regular? Tem que dizer. Ah, e outra coisa, eu preciso colocar o nome que é redondilho maior? Não. Aliás, um detalhe. Se você não tiver certeza, porque você tem redondilha maior, que é de 7 sílabas, e redondilha menor, que é de 5 sílabas. Se na hora você estiver confuso qual é o maior, qual é o menor, não ponha. Basta dizer o número de sílabas. Se você está falando que todos os versos têm 7 sílabas, isso dá uma regularidade, pronto, você não precisa colocar o nome, tá? Só coloque o nome se você tiver certeza. Beleza? Vamos para o terceiro item dessa questão aí? Letra C, ó. O último verso do poema apresenta uma imagem pessimista. Isso é uma afirmação, ó. O último verso, o amor se banha na morte. Realmente é uma imagem pessimista. Pergunta: esse tipo de imagem é recorrente no livro do qual foi extraído? Recorrente, redundante, quer dizer, é comum esse tipo de imagem no livro Claro Enigma? Sim. Uma característica marcante desse livro é o pessimismo. É uma obra que traz muitas imagens pessimistas. Talvez seja a obra do Drummond com maior teor de pessimismo. Então, imagens pessimistas são redundantes, são recorrentes no livro todo. Só que aqui é um detalhe, gente. Você dizer sim ou não é chute. Você tem que justificar. Ah, professor, mas não está pedindo para justificar. Aí é que mora um grande perigo. Eu fico às vezes meio receoso quando eu falo para os alunos, olha, você não precisa fazer uma resposta longa, você pode fazer uma resposta curta, direta, objetiva, respondendo aquilo que foi perguntado e tal. Porque às vezes o aluno interpreta pelo excesso. Ó, você está perguntando assim, ó, esse tipo de imagem é recorrente no livro do qual foi extraído? Se eu responder sim, eu já respondi, pronto.
Não, meu amigo, aí é a mesma coisa que você chegar para alguém e pedir, você tem horas? E ele falar, sim, eu tenho horas e vai embora. Quando você chega para alguém e fala, você tem horas? Está subentendido que você quer saber as horas, não quer saber só se o cara tem ou não horas. A mesma coisa acontece com algumas perguntas, gente. Sabe? Tem coisas que estão subentendidas. A justificativa aqui é subentendida, não é simplesmente responder sim. Você vai dizer sim, e para justificar que imagens pessimistas são recorrentes no livro, você precisa apontar pelo menos um exemplo diferente desse aqui. Nesse caso, gente, tá fácil. Porque uma imagem marcante ao longo dos poemas do Claro Enigma é a presença da noite. A noite tem um apelo associado à morte, portanto tem uma visão pessimista. É aquela metáfora que se faz, né, do transcorrer da vida com o transcorrer do dia. O nascer do dia é o início da vida, né, da expressão dar à luz. O transcorrer do dia é o transcorrer da vida, né? No meio-dia o sol está a pino, é o ponto culminante da nossa vida. E aí começa a decadência, vai decaindo no envelhecimento, final da tarde, até a morte representada pela noite. A noite é uma metáfora constante no livro Claro Enigma. Então você poderia usar isso como exemplo para justificar essa sua resposta. Assim, por exemplo, ó. Sim, em Claro Enigma estão presentes várias imagens de caráter pessimista, como se pode notar, por exemplo, na apresentação da noite como metáfora do processo de envelhecimento e morte. Agora sim, é isso que é uma resposta clara, direta, objetiva e completa. Você não precisa se estender muito, mas tem que pelo menos dar um exemplo de imagem pessimista para confirmar a sua resposta ali. Certinho, gente? Bom, a minha dica final aí é dá uma olhada mais a fundo nesse livro. A FUVEST adora Drummond, adora o Claro Enigma, então há sempre a possibilidade de vir mais uma questão sobre o Claro Enigma, que já caiu em outros vestibulares passados. E, volto a insistir, existe a possibilidade também de uma questão comparativa com os poemas do Gregório de Matos. Lembrando mais uma vez que nós temos um curso completo da análise de todas as obras da FUVEST e da Unicamp. E que estamos com uma promoção final aí. Você usa o cupom FUVEST 2020 ou Unicamp 2020 e você tem um belo desconto para fechar aí a sua preparação para essa segunda fase desses dois importantes vestibulares. É só acessar a nossa plataforma ou entrar diretamente no link que eu estou deixando na descrição. Um abraço!